reiteradas práticas ali. Então, nesse caso, no prazo de 10 dias, em decisão fundamentada, que é o prazo que a autoridade terá nesse caso, rejeitar o procedimento preliminar no caso de manifesta insubsistência das imputações, remeter aos autos ao órgão competente, tá? Então, suponhamos o vice-corregedor recebe infrações menores passíveis de repreensão ou multa, então ele designa para baixo, ou vice-versa. Tá? Uma questão relativa à suspensão ou perda da delegação recebida pelo diretor do foro, ele recebe, em 10 dias ele remete para o vice-corregedor. Deflagrar o procedimento preparatório na hipótese do artigo 78, que a gente já vai ver na sequência, tá? Só para vocês terem ideia, que é esse administrativo preparatório, tá? Que é onde a gente vai falar dele daqui a pouquinho, ou deflagrar o processo disciplinar, tá? Que aqui seria dar sequência mesmo, iniciando nessa questão do processo disciplinar. Parágrafo 1º, excetuado a hipótese de rejeição do procedimento preliminar, a decisão proferida será lançada no prazo de 5 dias, então somente não se fala em úteis, no histórico da serventia no sistema de cadastro do extrajudicial. Então é o sistema interno que fica ali o histórico dessas faltas que foram praticadas. Parágrafo 2º, o reclamante será intimado quanto ao teor do decidido e, se for a hipótese de rejeição do procedimento, será-lhe conferida a possibilidade de interposição de recurso. Então, aquele que providenciou a reclamação, ele vai ter ciência da decisão que foi tomada pelo vice-corregedor ou pelo diretor do foro e, sendo improcedente, né, a rejeição do pedido dele aqui, do procedimento da correição ordinária ou da reclamação disciplinar, ele pode ainda recorrer, falar, não, tem mais elementos aqui, isso aconteceu assim, ou foi equivocada a decisão administrativa nesse caso. E o parágrafo 3º, na hipótese do inciso 3º, tá, de deflagrar o procedimento preparatório, será realizado novo registro e autuação. Tá? Então a gente vai ver por que esse procedimento de correição ordinária ou reclamação disciplinar ele se torna um procedimento preparatório administrativo. Tá? Então ele será ali convertido em novo registro e nova autuação. Tá? Então ele não continua com esse protocolo inicial. Artigo 77. Na hipótese de ser concluído que a alegada infração está capitulada como ilícito penal, o órgão competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da propositura do processo disciplinar. E aqui lembre-se, lá na Lei 8935, né, a responsabilidade civil, criminal e administrativa são independentes. Tá? Então, embora elas tenham essa independência, sabendo a autoridade administrativa da ocorrência de um ilícito penal, ele encaminha para o MP para que o MP eventualmente dê sequência, tá? Eventual inquérito e até mesmo propositura da ação penal. Então, independentemente da propositura do processo disciplinar. Então, sendo ou não caso de processo disciplinar, mas verificada uma conduta criminosa, a autoridade aqui, né, o vice-corregedor ou o diretor do foro, ele vai encaminhar isso para o Ministério Público. Tá? É difícil vislumbrar alguma hipótese que seja um ilícito penal, mas que não caracteriza uma infração administrativa. Tá? Basicamente, tudo que está na esfera penal vai ter reflexo administrativo, mas aqui ele traz essa possibilidade de, independentemente da propositura do processo disciplinar, vai ser apurado um crime. Então, a melhor interpretação do artigo 77 que a gente pode fazer é, se porventura, tá, essa infração alegada, ela estiver aqui meio simplesmente caracterizada, mas forem insuficientes os documentos apresentados para que dê sequência numa punição administrativa, mesmo assim, tendo algum indício cabal da prática do crime, mas insuficiente para trazer ali na esfera administrativa uma eventual perda da delegação, por exemplo, ou seja, não tem provas fortes para dar sequência administrativa, mas tem um indício de um crime. Então, ainda assim, a autoridade administrativa remete para o Ministério Público para que ele tome as providências lá. Aí o MP que vai verificar se o inquérito, se tem realmente procedência, se ele vai oferecer a denúncia ou até mesmo se ele vai simplesmente arquivar. Artigo 78, procedimento administrativo preparatório, tá? Então, cuidado, tá? Essa terminologia, as nomenclaturas que vocês têm que levar para a prova de maneira bem separadinha, tá? Para não confundir o que é um e o que é outro, porque o IES ele gosta de fazer esse jogo. Pega a reclamação disciplinar e coloca o procedimento aqui, colocando prazo, 30 dias, 60, etc., ou seja, fazendo uma sequência meio maluca, né, na cabeça de vocês. Então, é muito estilo do IES pegar os institutos, trocar, né, a cabeça, né, o nome iuris de cada um dos institutos e fazer uma confusão com vocês. Então, artigo 78. Procedimento administrativo preparatório será instaurado quando a materialidade ou a autoria, tá? Não são os dois, ou a autoria não se mostrarem evidentes ou não estiver suficientemente caracterizada a infração. Tá? Então, ou seja, o administrativo preparatório ele entra então quando a materialidade ou a autoria não são evidentes, ou seja, demonstradas de plano já naquele procedimento administrativo, ou ainda se não estiver suficientemente caracterizada a infração. Artigo 79. O órgão competente em sede de juízo cognitivo sumário poderá, entre outras providências,
Então, cognitivo sumário de plano, ou seja, uma mera análise do juiz, ele já pode, eventualmente, já tomar essas providências, que é requisitar esclarecimentos ao notário oficial de registro, realizar a oitiva de testemunhas, solicitar documentos e determinar a realização de correição extraordinária, tá? Então, cuidado, que quando a gente tratava aqui da reclamação disciplinar, ela vem junto com a correção ordinária, tá? Que a correção ordinária é aquela basicamente que acontece na periodicidade, já com sempre, né, sendo manifestado, né, a ciência, né, para o titular que vai ocorrer essa correição, e eventualmente a correição ela tem uma abrangência de verificação de todos os atos dentro da serventia. Já a correição extraordinária, como o próprio nome já diz, ela é uma correição além da própria correição ordinária. Então nada impede que tenha acontecido no mês passado uma correção ordinária, vem de repente uma reclamação que se torna um procedimento administrativo preparatório e o juiz ele designa uma nova correição. Nesse caso vai ser uma extraordinária. Tá? Então ela foge daquela atribuição, porque dentro da correição ordinária, embora as normas aqui de Santa Catarina, eu busquei bastante, ela não deixa muito claro. Tá? Ela fala muito de ordinária, extraordinária, e quando ela dá o conceito, ela dá de forma muito precária. A correição ordinária, basicamente, o que diferencia ela da extraordinária para ficar ilustrado para vocês? A ordinária, ela é basicamente uma minuta, um relatório obrigatório que é apresentado para todas as serventias do Estado. Então, seja indo ali no oficial de registro de imóveis de Florianópolis ou indo numa cidadezinha pequena lá do interior, ele tem que verificar o diretor do foro todos aqueles requisitos. Arquivamento de documentos, comunicação, questão de disponibilidade de imóveis estão sendo cumpridas, controle de imóvel, de aquisição de imóvel rural por estrangeiro, tudo isso tem que ser verificado de maneira correta. Então, ou seja, aquele procedimento padrão aplicável ao Estado todo, periodicamente verificado, é uma correição ordinária. A correição extraordinária, ela foge daqueles requisitos da ordinária. Então, pode ser realizada uma correição extraordinária simplesmente para verificar se teve falta daquilo que foi alegado pela parte. Da parte vindo falar, não, o cara era amigo do registrador e fez uma retificação de área sem pegar anuência dos confrontantes e teve deslocamento de divisas. E ampliou a área do cara e deu ali uma prejudicialidade, sobrepôs a área dele e do vizinho. Então, simplesmente, ele vai lá, faz isso aqui, apresenta-se no procedimento administrativo preparatório. Se aquela reclamação, aquela denúncia inicial for insuficiente, aí o juiz diretor do foro ele designa a correição extraordinária, porque ele vai sair fora daquele roteiro básico que ele tem da correição ordinária. Então, ele vai para buscar uma outra coisa diferente da ordinária. Então, basicamente, a ilustração dos dois é essa. A ordinária é igualzinha em qualquer lugar do Estado. A extraordinária depende do caso a caso. Tá? Então ele determina aqui, eventualmente, a realização da correição extraordinária. E para fechar uma coisa com vocês que a gente viu aqui atrás, quando ele menciona aqui tal, quando a gente tem aqui registrada a correição, a reclamação, etc., que ele pode deflagrar o procedimento preparatório na hipótese do 78. Então ele pode, tá, quando ele recebe essa reclamação disciplinar aqui, ou até mesmo a pedido da correição ordinária, ele pode, verificando então que não tem ali aqueles elementos de materialidade ou autoria, aí ele converte nesse procedimento administrativo preparatório. Tá? Então, na verdade, ele vem na sequência. Quando faltam elementos para entrar a reclamação disciplinar, correr tranquilamente, por isso que ele fala deflagra. Ele vai indeferir o pedido de reclamação disciplinar, por exemplo, vai converter no pedido de procedimento administrativo preparatório e vai ter aquilo que a gente comentou aqui que está embaixo. Na hipótese do inciso 3, será novo registro e nova autuação. Tá? Então, ou seja, ele indefere a reclamação disciplinar e converte no novo registro uma nova autuação de um procedimento administrativo preparatório. E a gente vai ver na sequência que isso aqui pode voltar lá para trás de novo, depois de verificada a materialidade e a autoria. Tá? É muito maluco, né, a parte administrativa. Né? Ela faz um vai, vem tremendo, mas no final dá tudo certo. Então, tem final feliz aqui. Talvez não para o titular da serventia, né? Mas um final feliz para a gente entender e levar para a prova. Né? Artigo 80, né? O prazo para a conclusão do procedimento preparatório não excederá a 30 dias e poderá ser prorrogado por igual período. Tá? Então, cuidado, a gente trabalhou com prazos lá atrás de 5, 10 dias úteis, 10 dias, 5 dias e agora vem mais um prazinho, 30 dias. Tá? E esses prazos, yes. Vocês vão olhar na prova, a hora que abrir, vai ter alguma coisa de prazo lá dentro, vocês vão lembrar de mim falando aqui. Parágrafo único, na hipótese de afastamento preventivo, tá? Então o que lá já falamos, lá que a gente falou da 8935, que existe a suspensão punitiva e existe o chamado afastamento preventivo, que é só para verificar, tira o titular dali para saber o que está acontecendo, né? Ainda não é efetivamente a sanção disciplinar. A prorrogação poderá ser de 60 a 90 dias. Tá? Então cuidado, tá? O procedimento ele não excederá 30 dias, podendo se prorrogar por igual período, mas se houver afastamento preventivo, a prorrogação pode ser de 60 a 90 dias. Tá? Então, ou seja, em tese,
O procedimento ele não excederá 30, mas poderá ser prorrogado por até 90. Tá? Inverte o prazo que a gente trabalhou lá, que é 90 mais 30. Então cuidado, porque a prova pode vir justamente com isso. Ah, no afastamento preventivo será 30 mais 90. Não, em tese aqui, ó. Olha, será 90 mais 30. Não, em tese é 30.